Graça e paz, querido bispo, tudo bem com o senhor? Eu quero aqui enviar esse áudio para falar um pouco para o senhor sobre o meu relacionamento com Deus, um pouco sobre o meu envolvimento na obra de Deus. Gostaria de conversar um pouco com o senhor, falar um pouco sobre isso através desse áudio aqui. Eu quero começar por aqui falando um pouquinho sobre a minha sede por Deus, a minha vontade de buscar a Deus, o meu desejo de buscar a Deus. Esse áudio pode ser que demore um pouco, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Quando eu comecei a conhecer alguns princípios de como me envolver com Deus, de como crescer no meu relacionamento com Deus, de como crescer no meu ministério, eu não medi esforços, não medi. A primeira vez que eu descobri esses princípios, eu precisava ir para o Rio de Janeiro, em uma igreja lá, onde estaria um homem de Deus que carrega a presença de Deus em um nível muito alto. E eu conversei com esse homem de Deus e ele falou para mim: vai para lá para o Rio de Janeiro, me deu o endereço e falou: eu vou estar lá, eu vou orar por você, seu ministério vai mudar, sua vida vai mudar, você vai ser diferente, você vai ser cheio de Deus. E eu acreditei na palavra dele. Só que aonde era a igreja era muito longe de tudo, de hotel, de pensão, de tudo, e eu não tinha como ficar alojado em algum lugar para ir para o culto à noite, né? E detalhe, eu fui de ônibus. Então, quando eu fui comprar passagem, o culto seria sexta, sábado e domingo. Eu fui comprar passagem, mas o ônibus chegava lá na cidade, onde seria o culto, por volta das 9:30 da noite. E eu já teria perdido o culto do dia que eu fosse, seja na sexta, no sábado, no domingo. Então, o que foi que eu fiz? Eu comprei uma passagem para quinta-feira, então o ônibus chegaria lá no Rio de Janeiro às 9:30 da noite, de quinta-feira. E foi o que eu fiz. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu não tinha para onde ir, não tinha onde passar a noite, mas eu queria tanto receber algo de Deus, mudar minha vida espiritual, meu ministério, que eu não medi esforço nenhum. E o que foi que eu fiz? Eu fui para lá, por não ter onde ficar, eu dormi na rodoviária no Rio de Janeiro. Eu passei a noite toda no na rodoviária ali no Rio de Janeiro, sem conhecer nada, sem conhecer ninguém. E quando amanheceu, eu lembro que eu só tomei um café pela manhã, foi numa lanchonete, tomei um café, voltei para a rodoviária e fiquei ali na rodoviária ainda o dia inteiro, até chegar a hora do culto, que era 7:30 da noite. Quando foi umas 6:30, eu chamei um Uber da rodoviária mesmo e fui até a igreja. E até esse dia foi o culto mais poderoso que eu vi na minha vida. A primeira pessoa que esse pastor impôs a mão para que recebesse a unção, o poder de Deus, para que fosse cheio do Espírito Santo, para que o ministério fosse transformado. A primeira pessoa daquele culto, a igreja estava muito cheia, mas a primeira pessoa que ele impôs a mão fui eu. Porque quando eu cheguei nessa igreja, eu ainda não conhecia nada sobre o relacionamento mais profundo com Deus. Então, falaram para mim: rapaz, tudo o que você precisa fazer para receber o poder de Deus é ter fome e sede. Eu não conhecia muita coisa desse linguajar e eu falei para ele: mas o que é ter fome? O que é ter sede? Ele falou: é desejar, desejar muito. Eu pensei, eu não falei, mas eu pensei comigo: isso é fácil. Vim de São Paulo para cá, passei a noite na rodoviária, durante o dia todo debaixo de sol quente ali na rodoviária.
E agora eu estou aqui, desejar é fácil. Então, quando começou o culto, eu já estava pegando fogo de desejo, de fome, de sede, de vontade mesmo, de ser cheio de Deus. Então, quando aquele pastor começou a oração, eu já estava me derramando ali, eu já sentei nos bancos da frente, justamente naquela intenção, não, eu vou receber hoje, eu vou sair daqui cheio. E até aquele dia, realmente, foi o culto mais poderoso da minha vida, até aquele dia. E eu nunca tinha sentido antes o que eu senti aquele dia. Até então, né? Então, a minha sede por Deus, ela continua do mesmo jeito. Eu já passei por muitas coisas para receber coisas de Deus, para receber, sabe? Para crescer, para entender o mundo espiritual, para compreender mais as coisas. Eu já passei por muitas coisas assim. Mas resumindo, e quando eu vim para São Paulo, aí eu comecei a conhecer o que hoje é meu pastor, o apóstolo Ricardo Costa. Comecei a conhecer ele, me envolver com ele e comecei a congregar, fazer parte da igreja onde ele ministra, onde ele é o pastor. A distância da minha casa para lá é de 86 quilômetros. De carro, eu demorava 2 horas e meia da minha casa até lá. Mas na maioria das vezes eu ia de transporte público. E de transporte público eu já demorei 6 horas da minha casa até lá. Às vezes dá problema em trem, às vezes o ônibus que demora. Esse transporte de São Paulo a gente sabe como é que é, né? Sempre tá dando algum problema. Já parei em estações que deu problema na linha elétrica do trem e ficou por horas ali parado. Eu tive que voltar para casa porque quando eu já estava perto de Grajaú, que é onde ficava a igreja, estava em estações próximas a Grajaú, mas ninguém podia entrar nem sair da estação, estava tudo parado. E quando liberaram já era 9 horas da noite, então já tinha acabado o culto, não tinha mais como eu ir para a igreja, eu voltava para casa. Mas no outro do dia já estava eu indo lá de novo para o culto. Geralmente eu ia 2 dias por semana, né? Sempre foi assim, 2 dias por semana, porque por estar muito envolvido com a obra, sempre tinha alguma coisa para me fazer também. Sempre há, na verdade, alguma coisa para se fazer, então a gente não pode ficar muito distante. E houve muitos desafios, muitas dificuldades, muitos problemas que às vezes queriam me impedir de chegar até a igreja. Às vezes, aqui onde eu moro, não tinha ônibus. O que eu fazia? Eu ia a pé até a estação, da minha casa até a estação de trem, demora 1 hora andando, caminhando, sabe? Demora 1 hora da minha casa até a estação de trem. E quando eu chegava lá do outro lado, em Grajaú, às vezes o transporte público lá também estava complicado. E o que eu fazia? Eu ia a pé também da estação até a igreja, que por incrível que pareça, a mesma distância da minha casa até a estação, demora 1 hora lá também. Então eu caminhava 1 hora daqui até a estação e caminha e há uma distância da estação até a igreja mais 1 hora. Mas essas coisas nunca foram problema, sabe, bispo? Eu nunca tive problemas com isso porque a gente precisa de um propósito, a gente precisa ter um objetivo. E quando se há esse propósito, não tem barreiras, não tem impedimento, não tem nada que possa impedir a nossa comunhão com Deus, que possa impedir a nossa busca a Deus, que possa atrapalhar o nosso servir a Deus na obra. Não existe esse tipo de problema. As pessoas hoje, elas procuram uma igreja que seja mais próxima da casa dela para congregar. Muita gente perguntava para mim, mas você mora aqui em Itaquaquecetuba?
e você congrega lá em Grajaú, zona extremo sul de São Paulo, eu falava, sempre falei, sim, congrego lá. As pessoas perguntavam, até hoje perguntam por quê. E eu digo, eu não vou numa igreja porque a igreja é perto da minha casa, é mais confortável para mim. Eu vou em um lugar onde tem Deus, não onde tem uma placa de igreja. Eu vou numa igreja que tem Deus. Eu não quero servir a uma igreja, eu quero servir a Deus. Eu não quero estar num ambiente só porque está todo mundo adorando a Deus. Não, eu quero ir num ambiente que tem Deus. Porque aonde tem Deus as coisas acontecem, onde tem Deus os sinais acontecem. Eu pego a Bíblia e começo a ler, eu vejo pessoas que atravessavam nações, passavam dias andando no sol, no frio da noite, para chegar até Jesus. Aquela mulher que chega pedindo um milagre para a filha dela, e Jesus fala que não pode tirar a comida da mesa para dar para os cachorrinhos, essa é uma delas. É um exemplo dessas pessoas que atravessavam cidades, nações para chegar até Jesus. Então, a minha intenção não é estar numa igreja que só porque ali é uma igreja evangélica, só porque ali adora a Deus, porque busca a Deus. Não, eu quero estar numa igreja que realmente tenha Deus. Porque aonde tem Deus, é impossível as coisas não acontecerem. Quando os apóstolos saíram pregando a palavra de Jesus, a Bíblia diz que a mensagem deles era confirmada pelos sinais que aconteciam. Então, os sinais sempre vai ser uma confirmação da mensagem que está sendo pregada. É Deus falando, eu estou assinando embaixo o que Ele está falando. Então, aonde tem Deus, as coisas acontecem. E esse sempre foi o meu foco. E no meio dessa caminhada, aconteceram muitas coisas para tentar me desanimar, para tentar fazer com que eu fizesse, né, a obra de qualquer jeito. Problemas pessoais às vezes querem atrapalhar, mas nada disso eu nunca coloquei como empecilho. Na verdade, a gente tem que aprender a separar o que é problema pessoal e o que é problema espiritual. Meus problemas pessoais eu tenho que resolver, sim, mas eu não posso deixar que eles venham atrapalhar meu relacionamento com Deus. Porque Deus tem que ser o primeiro, tem que ser o foco, tem que ser o alvo, né? Tem que estar acima de tudo isso. E o nosso esforço, a gente precisa se esforçar. Às vezes as coisas são difíceis, às vezes as coisas se complicam, aquilo que é fácil acaba se complicando. E às vezes a gente não sabe muito como fazer algumas coisas, mas a gente precisa continuar fazendo. Vou dar um exemplo para o Senhor. Sábado agora nós tivemos um culto, sábado agora dia 28 de novembro, nós tivemos um culto à tarde do avivamento, aqui perto da estação São Joaquim do metrô, na cidade, acho que é cidade Bela Vista, se não me engano, é o bairro Bela Vista, alguma coisa assim. E ali, eu lembro que nesse sábado passado, que foi o dia 28, eu acordei, era 5 horas da manhã, e comecei a correr o dia inteiro. Fiquei o dia inteiro trabalhando, correndo no meio da rua, levando coisas para o salão, voltando, vindo buscar mais coisas, levando para lá, indo resolver outras coisas, comprando o que estava precisando, o que estava faltando. Eu fiquei o dia inteiro no meio da rua. Para quê? Para que quando chegasse às 4 horas da tarde, tivesse o culto fosse poderoso, Deus viesse abençoar a vida de todas aquelas pessoas que estivessem lá. Eu não estava trabalhando por causa de mim, estava trabalhando por causa daquelas pessoas que precisariam chegar ali e receber um toque de Deus, ser curado, ser liberto, ser batizado com o Espírito Santo. E realmente houve tudo isso no culto. Houve profecia, revelação, batismo com o Espírito Santo, libertação. Houve tudo, foi um culto completo. Foi um culto lindo, poderoso. Mas nada pode impedir a gente de trabalhar, sabe, bispo? Porque às vezes as coisas vão ficar difíceis.
E elas ficam difíceis, às vezes, até de propósito, para provar o nosso coração, para saber se o nosso propósito com Deus é firme, sabe? Porque a Bíblia diz que Deus, ele é com aquele que tem um propósito firme. Quando você tem um propósito firme, nada vai abalar você, nada vai desanimar você. E eu acredito que seja isso. Esse é o caminho. Nós precisamos sim estar focados em Deus. Nada pode atrapalhar nossa busca a Deus. Houve muitos desafios, dificuldades. Quantas vezes eu não cheguei debaixo de chuva lá na igreja, cheguei ensopado lá na igreja, fiquei na porta da igreja, porque às vezes a gente não tem uma certa noção quando vai de transporte público, e no meio do caminho às vezes caía aquela chuva e eu, às vezes até de ônibus mesmo, quando eu descia no terminal Grajaú, pegava o ônibus para ir para a igreja, ele parava num ponto que ainda era um pouco distante da igreja, então eu precisava ir caminhando, e às vezes estava chovendo muito, e eu chegava ensopado ali na porta da igreja, eu ficava lá e chegava mais cedo, então eu ficava esperando alguém chegar para abrir a porta e a chuva caindo, me molhando todo. Mas aí quando começava o culto, eu estava lá envolvido com tudo, dando glória a Deus, feliz da vida porque consegui chegar ali. Quando era para voltar, a roupa já tinha secado no corpo e eu ia embora sem problema nenhum. Nunca foi problema não. Então não tem dificuldade, sabe? Não tem empecilho, não tem nada. Deus sempre proveu para mim o que foi necessário para mim estar viajando, para mim tá indo para esses cultos. Deus nunca me deixou sozinho, nunca me deixou na mão, sempre esteve comigo. Então o foco, eu acho que o foco é a gente olhar o nosso propósito. O que nós queremos? Aonde nós queremos chegar? Porque quando a gente pensa que já está bom, então Deus não vai fazer mais nada. Quando a gente pensa que aquilo que a gente já recebeu é o suficiente, então Deus nunca vai levar a gente além daquilo. Agora existe uma frase interessante que algumas pessoas falam, é que se a gente quer algo diferente de Deus, a gente precisa fazer algo diferente. Se a gente faz sempre a mesma coisa diante de Deus, então o resultado vai ser sempre o mesmo também. Então nós precisamos mudar, sair da zona de conforto e se envolver mais, buscar mais, não medir esforços, porque tudo que a gente faz tem uma recompensa. Não importa quanto tempo demore, não importa quanto tempo passe, a recompensa ela chega. E a gente precisa se permanecer firme, firme. Porque na verdade Deus, ele não desiste de nada. E é impossível um filho nascer sem as características do seu pai ou da sua mãe. E se nós somos filhos de Deus, nós precisamos ter as características de Deus. E uma delas é: Deus não desiste. Deus não abandona nada, Deus não larga nada. Quando Deus ele tem um propósito, quando Deus ele fala uma coisa, ele vai e cumpre, vai até o final, acabou, tem conversa. Então é impossível eu dizer que eu sou filho de Deus se eu sou uma pessoa que paro tudo no meio do caminho, se eu sou uma pessoa que largo tudo quando começa a ficar difícil. Não, tem que ir até o fim. Em Daniel está escrito isso, em Apocalipse está escrito isso, que a recompensa não está no começo nem no meio, está no fim. Então nós temos que ir até o fim com o nosso propósito firme diante de Deus e não permitir que nada venha desanimar a gente. Tá bom, bispo? Aqui foi só uma abreviação, abreviei bastante aqui as coisas para que o senhor possa ter tempo de ouvir aí, tá bom? Deus abençoe, bispo. Desculpa a demora, mas que Deus abençoe o Senhor em tudo, tá bom? Conte com as minhas orações a favor do Senhor, da família do Senhor, do ministério de vocês. Conte com a minha oração aqui, com a minha intercessão, tá bom? Deus abençoe, bispo. Fiquem na paz.